hoje trazer uma palavra no seu coração. E eu tenho meditado muito nesses últimos dias, eu tenho compartilhado com o pessoal do nosso grupo de oração, né, sobre o livro de Juízes. Um livro que tem ministrado muito meu coração, que tem me trazido assim, uma direção muito clara de Deus sobre alinhamento, sobre posicionamento, né, sobre cura, libertação. E dentro desses versículos, né, desse livro, teve uma palavra que me chamou muita atenção. E quando ela falou para eu trazer algo para o teu coração, foi a palavra que me veio. Foi algo que eu sempre tenho falado para o pessoal, que a gente tem. Eu tenho ministrado no seminário Tamar, e a gente fala muito sobre o quanto a gente às vezes se apega no personagem grande. Esquece às vezes aquele que está mais, né, na retaguarda, aquele que está mais nos bastidores. E Tamar tem sido esse ensino para nós, que a gente ouve muito falar sobre Judá, mas muito pouco sobre a nora dele, né, sobre Tamar. Então, abre a gente aí para ela sentar. Vou entrar para ali, pastor. Vou entrar para ali, então tá. E da mesma forma, essa palavra que eu estava lendo, quando eu estava lendo a história de Gideão. Todo mundo que conhece a história de Gideão, né? Sim. Amém. Quem conhece? Amém. Não me conta. É uma equivalente. Ok? Nós que estávamos no grupo, pode? Vamos, gente. Conhece a história de Gideão? Sim, louvor. O louvor. A gente conhece a história de Gideão, né? Que o Senhor chamou a Gideão, né, para lutar contra os midianitas, né? E Gideão é aquela parte que eu sempre gostei muito de Gideão, apesar dos 300, que eu gosto bastante. Eu sempre vivi aquela parte de Gideão, Senhor, molha a lã. Senhor, agora deixa seca a lã, né? Porque a gente costuma fazer essas provas com Deus. Não sei vocês, mas eu costumo fazer muita prova com Deus. Eu gosto muito dessa história do molha a lã e deixa a lã seca. Então eu sempre gostei muito da história de Gideão. A Gideão é esse homem um homem valoroso, um homem que foi chamado pelo próprio Deus, um homem que aprendeu com Deus, viu, né, esse mistério de Deus, essa força sobrenatural do Senhor, de molhar a lã, deixa tudo em volta sequinho, depois deixa a lã sequinho, molha tudo em volta, aí depois ele vê, né, Deus separando os 300, mandando embora 22 mil, tá com medo? Vai para casa. Né? Agora observa, quem é que vai ser vigilante aqui? Né? Então Gideão é esse homem que viu todas essas experiências de Deus. Ele viu Deus se movendo de uma forma tão graciosa na vida dele. E chega um momento na vida de Gideão, que é essa parte que eu quero entrar, lá no versículo 10 do capítulo 7 de Juízes, diz assim: Deus fala para Gideão, para ele ir contra os midianitas, e ele fala assim: se ainda temes atacar, desce tu com Purá, teu moço, ao arraial, e ouvirás o que dizem. E depois as tuas mãos se fortalecerão para desceres contra o arraial. Então desceu ele com Purá, seu moço, até a vanguarda do arraial armado. Ora, os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como as areias que está na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que um homem estava contando ao outro o sonho e dizia: eis que tive um sonho, um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda e a feriu, de tal maneira que caiu, e a virou de cima para baixo, e a tenda ficou caída. Respondeu o outro e disse: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas suas mãos os medianitas e todo este arraial. E essa palavra me chamou muita atenção, porque Gideão, depois de ter passado por todo esse processo de ver esses milagres de Deus, a palavra nos diz que Deus fala para ele: se você ainda tem medo, leva Purá com você. Leva Purá com você. E hoje, no meu entender, pastora, você é esse Purá, que muitas vezes nós levamos conosco com bastante medo. Você é esse Purá que nos acompanha nas batalhas. Você é esse servo de Deus que nos guarda em oração. Você é esse servo de Deus que vai conosco para que a gente possa ouvir o sonho de Deus.
aquilo que o Senhor tem preparado. Você é essa pessoa que nos acompanha. Porque Purá é essa pessoa que ficou em silêncio, você não vê nada. Purá não disse uma palavra, mas ele estava ali. Então, quando eu meditava nessa palavra, eu via muito a pastora Márcia nesse sentido. Porque a pastora Márcia é essa pessoa. Está conosco. Quem aqui já teve medo? Quem aqui já contou com ela? Já foi junto? Já foi Purá na sua vida? Ela é o Purá de Deus nas nossas vidas. Você é essa pessoa, e eu creio que todos nós precisamos, né, dessa pessoa que também simboliza para nós, como disse ali, o nosso pedacinho, né? Todas nós precisamos desse Purá, dessa presença do Espírito Santo de Deus. E eu vejo na sua vida essa presença do Espírito Santo. Essa presença às vezes quietinha, às vezes aquela presença que não fala nada, mas que eu sei que guarda a minha vida em coração. Eu sei que é aquela pessoa que nos momentos difíceis, ela me leva a buscar esse entendimento de Deus, o sonho que Deus tem, os planos do Senhor para a minha vida. O teu estilo de vida, você incentiva a ter um estilo de vida, de oração, de encontro com Deus todos os dias. E essa célula de oração para mim é um desses momentos. E isso foi porque você estava junto conosco. Que você nos incentivou aí. Porque você foi essa presença que eu sei que quando eu estou lá na minha casa orando, eu sei que você está na sua. Essa presença que às vezes eu sei que não fala nada, mas eu sei que está nos guardando em oração. Então, você é esse lugar de Deus nas nossas vidas. E eu louvo a Deus pela sua vida. Porque eu sei que eu posso contar com isso. Que no momento que eu estiver com medo, no momento que eu estiver, às vezes, sem conseguir entender esses planos de Deus, sem conseguir entender o que Deus está fazendo, o Senhor fala que eu posso contar com você. Então eu quero que você realmente assim, se sinta mesmo assim, honrado nessa noite. Porque eu creio que Deus te honra com essa presença nas nossas vidas. Essa presença que nos incentiva, essa presença realmente assim, que está aqui presente, às vezes sem muita palavra. Eu já teve vezes, gente, só chorar juntos. Só chorar juntos. Às vezes nem a gente está entendendo o que Deus está fazendo, né? Mas quando Deus une corações, eu digo que Deus nunca une pessoas, Deus une propósitos. Então, que assim como Gideão, eu sei que muitas de nós aqui somos Gideão. Muitas de nós aqui somos chamados, e não que a pastora não seja também, é uma Gideão, né? Mas existem momentos que você é Gideão e existem aqueles momentos que você precisa de alguém que te incentive. Porque mesmo nos momentos que a gente tem de maior luta, de maior, né, às vezes, mesmo vivenciando milagres, chega aquele momento que às vezes a gente ainda, né, e a gente sabe que a gente pode contar com o pastor. Que é a execuidade de Deus. A execuidade de Deus para as nossas vidas. Então, que o Senhor possa ministrar o teu coração, possa realmente falar com você, possa realmente te trazer essa graça sobrenatural. Às vezes, os grandes moveres de Deus não começam no campo de batalha, mas no silêncio da companhia certa. Purá não empunhou espada, não discursou para o exército, não teve visões do céu, mas ele esteve lá. Quando Gideão, o escolhido de Deus, fraquejou em coragem, foi Purá quem Deus escolheu para descer com ele à beira do impossível. Purá é o ministério da presença. Ele representa aqueles que Deus levanta para estar ao lado, quando o medo aperta, quando o chamado pesa, quando a guerra espiritual é maior que as forças humanas. E hoje, pastor, ao celebrarmos o teu aniversário, nós entendemos, Deus nos deu uma Purá. Você carrega um chamado de apoio divino, não porque você está em segundo plano, mas porque Deus confiou a você uma missão que poucos conseguem sustentar outros no seu chamado. Quantas vezes o altar se manteve firme porque a senhora orou nos bastidores? Quantas vezes líderes cansados encontraram consolo na tua escuta, no teu abraço, no teu olhar que discerne além das palavras? Quantas guerras espirituais foram vencidas porque você desceu como os Gideões da sua geração para ouvir o que o inimigo tramava e voltou com a fé renovada. Purá não busca glória, busca obediência. Purá não espera reconhecimento,
espera que o reino avance. E assim é você, discreta, sábia, firme, sensível à voz de Deus e à dor do próximo. Você carrega uma unção silenciosa, mas de grande impacto. A sua presença ao nosso lado, ao lado das ovelhas, ao lado da tua casa, é a manifestação do cuidado de Deus entre nós. E nesse dia nós agradecemos ao Senhor pela tua vida. Que Ele renove as tuas forças, recompense o teu zelo e continue te usando com voz mansa, que aquece o espírito, como por ar, que desce com os filhos e as filhas de Deus nas horas mais difíceis. Feliz aniversário, querida. Teu ministério não é coadjuvante, é sustentação. Você não está nos bastidores, você está no coração do que Deus está fazendo. E nós somos gratas por caminhar com alguém como você, nossa cura. Que Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos apresentar essa mulher valorosa diante do Senhor. Pai, hoje é aniversário dela, mas o presente é nosso. O Senhor nos presenteou com essa purá de Deus, com essa presença nas nossas vidas. Essa presença, Senhor, que nos sustenta, Pai. Essa presença, Senhor, que nos fortalece, Pai, que nos faz continuar acreditando, Pai. Que nos faz discernir, muitas vezes, Deus, a voz do inimigo, Senhor. Que nos faz discernir, Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pela vida dela. Fortalece, Pai, no corpo, na alma, no espírito, Senhor, tudo aquilo que a tua filha tem buscado, tudo aquilo que a tua filha precisa, Pai, tudo aquilo que só o Senhor sabe. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, Pai, a vida da pastora Márcia nessa noite. Com toda a sorte de bênção, Senhor, das regiões celestiais, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por essa vida. Muito obrigada pelo presente que ela e a família dela é nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado pelo carinho, obrigado pela preparação. Nem eu estava esperando, né, porque a gente tinha aula hoje de liderança com as mulheres, e aí eu e a Marina conversando, né, a Marina já jogou ali para ali, a gente acabou reunindo, e eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui, todas, né, e peço a Deus que dê em dobro para vocês o que vocês têm feito por mim, porque o que foi falado aqui, realmente a gente também é sustentado pela oração, pelo amor, né? Porque se não tivesse o amor, a gente não conseguiria esse sustento, né? De sustentar outras pessoas. É o amor que nos sustenta, é o amor que nos firma, né? O amor de Deus, a alegria de Deus que nos traz esse sustento. Então eu quero agradecer vocês, né? A Fabrina está aqui, quem conhece a Fabrina? Fabrina já de 20 e poucos anos, né? Ai, foi. Né? E só quando tem 19, tem 20, vai fazer 20. Eu chamei minhas amigas também de 20 e pouco, 23 anos aí, mas elas estão tudo mais velhinhas. Então, elas estão mais velhinhas que eu, tá bom? Eu tenho 60 e alguns, e elas têm um pouquinho mais que eu, para estar operada, até, né, lá do nosso grupo, acabaram não conseguindo, mas você é bem mais nova. Minhas amigas aqui são jovens